Ponto principal da quinta aula da Reuniversidade X. Jesus diz aos discípulos: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai dela. É isso que realmente o contamina. Veja, as religiões e denominações julgam, se pautam e se regram pelo que entra, quando na verdade Deus se importa com aquilo que sai do homem. Essa é a diferença entre religião e Deus. A religião se baseia naquilo que se vê, no que é externo, como vestimentas e até mesmo restrições alimentares. Sendo que todo o ensinamento de Jesus é sempre mais profundo do que aquilo que está descrito. Para o mestre, a sua máxima é o que está externado no seu primeiro ensino: intenção, motivação e desejo. 5 pontos fundamentais da quarta aula da Reuniversidade X. Durante a última ceia, que significa jantar, e não aquele ritual que as denominações criaram, Jesus menciona, comenta que, por 1500 anos, os discípulos celebravam a Páscoa de modo alusivo à saída do Egito, mas que a partir dali lembrariam dele nessa data. Veja que foi apenas um comentário de Jesus. O que acontece é que os mestres da lei aproveitariam aquela data em que as pessoas estão distraídas, ocupadas com as celebrações, para executar seu plano contra Jesus. O que nós precisamos entender é que fraco e tolo é aquele que precisa de uma data determinada pelo sistema político ou religioso para lembrar de Jesus. O objetivo é que lembremos dele diariamente como Jesus, o Cristo, assassinado brutalmente pelo sistema religioso e político 20 séculos atrás. Segundo ponto. Judas traiu Jesus com o intuito de se vingar por ter sido exposto, corrigido pelo mestre publicamente ao criticar a mulher que havia derramado perfume sobre os pés de Jesus. Ele não o traiu pensando que Jesus aceitaria a condenação. Tanto que quando ele constata que Jesus aceita a condenação, ele joga as 30 moedas de prata que havia recebido por entregar Jesus no chão do templo, repleto de remorso. Quarto ponto. Pedro não negou Jesus, como afirmado nas denominações religiosas. Ele mentiu para poder estar perto do seu mestre, a quem não conseguiu livrar da prisão. Veja que era a única forma de ficar perto de Jesus, enquanto todos os outros haviam fugido. Naquele momento, Pedro era um agente da missão, na tentativa de obter informações acerca do seu mestre. Quinto ponto. No contexto dos alunos de João Batista, que eram batizados por ele, Jesus diz que não se coloca vinho novo em odres velhos, ou remendos novos em roupas velhas. Ou seja, não se cumpre preceitos de contrato antigo durante a vigência de um contrato novo. Todas as denominações estão nas sombras do contrato antigo, porque não entenderam o espírito, a sabedoria, o batismo imaterial e não mais com água. É isso que o Criador sempre desejou, em vez de rituais. 2 pontos fundamentais da terceira aula da Reuniversidade X. À medida que Jesus confronta o sistema, mais os religiosos tramam contra ele. Com tamanha malignidade, elogiam Jesus e, na sequência, perguntam sobre os impostos. Percebendo a má intenção, Jesus lhes responde: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A máxima da exegese da hermenêutica é compreender para quem é o texto, o seu destinatário. Naquele momento, eram os religiosos e os políticos. Dependendo do que Jesus respondesse, ele sairia preso daquele local, pois os herodianos estavam lá, trazidos pelos mestres da lei. Então veja que Jesus estava sob as leis de Israel e ainda tinha uma missão a cumprir. Jamais se pode usar uma saída de armadilha de Jesus como ensino, sendo que se trata de um registro de Mateus acerca de uma resposta que Jesus deu a herodianos e religiosos. Segundo ponto. No capítulo 23, nós temos a maior afronta de Jesus ao sistema religioso ao afirmar que não restaria pedra sobre pedra do templo. 3 pontos fundamentais da segunda aula da Universidade X. Sua iniciativa é evidenciada em diversos atos, como quando Jesus anda pelas águas e vários estão ali no barco, mas somente Pedro se levanta e vai atrás do seu mestre. Isso reitera aquilo que nós já ensinamos. Deus não capacita escolhidos, Deus escolhe capacitados sim. O Criador nunca, na história, escolheu inertes e desocupados.
Para quem é novo por aqui e ainda não sabe, a Bíblia Original Codex mostra todas as adulterações que foram feitas nas Bíblias de hoje ao longo da história e traz então o Jesus original. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem a aula e também fiquem ligados porque nesse mesmo canal, todas as noites de segunda a sexta, a partir das 21 horas, o professor fará então uma nova aula até completar 72 graus. Venha conosco elastificar a sua consciência para sempre. 1260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se ele, quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir.